Beleza, retomamos, tá? Vamos lá. Quando Jesus está no Getsemane e Pedro fere o servo do sumo sacerdote, que por nome João dá que é Malco, aliás, que a Bíblia dá que é Malco, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, coloca a tua espada na bainha, guarde ela. Ou você acha que porventura eu não poderia rogar ao Pai e o Pai disponibilizaria para mim 12.000 legião de anjos? Vou botar isso aqui no próximo quadro, escrito. Olha que coisa poderosa. 12.000 legião de anjos. Uma legião é quanto? Hã? A gente sabe que essa expressão legião só aparece para somatória no quartel-general romano, para soldado romano, que umas traduções diz 3, 4, mas a totalidade no latim para legião é 6.000. Ela gosta, ela vê. 6.000. Ela tá aqui, ó, gente. Ó. 6.000. Faz a conta rapidinho. Não faz não. Vou botar no quadro já. 6.000. Jesus está dizendo... tem quantos com Jesus ali? No Getsemane. No Getsemane, quanto? 8. Ó, ele deixou 8. 8. Com mais 3. 11. Com mais Jesus? 12. Então, cada legião era para cada apóstolo. E uma para Jesus. Ai, gente, pelo amor de Deus. Não é forte? Ele abriu mão até de Pedro, de Judas. Tá? Porque a Bíblia diz que depois que cearam, que Jesus pega o bocado e coloca na boca de Pedro, que Pedro ceou, e tem pastor tentando tirar a ceia da boca de ovelha, e a ovelha que está na sua igreja não é pior do que Judas, porque a ovelha que está na sua igreja nunca negou Jesus, nunca traiu Jesus, e Judas traiu Jesus e ceiou. Então, ele coloca o bocado na boca de Judas, que isso é um grau de honra no judaísmo, tá? Porque, ainda que Judas não possa lhe honrar, pelo que Judas está nutrindo dentro dele, Jesus continua sendo o mesmo. Eu te honro, o Judas. E o que tem que fazer, faz logo. Ah, gente, ô glória, o que vai fazer, Judas? Faz logo. A Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Só tem 2 narrativas bíblicas, de forma direta, no grego, que diz que o diabo entrou em alguém, no grego, no Novo Testamento. Não estou falando no Antigo não, estou falando no grego, no Novo Testamento. De Mateus e Apocalipse. Só 2 pessoas. Que no caso são 3, mas deixa eu colocar só como 2. Judas e Ananias e Safira. Tudo por causa de quê? Dinheiro. Hã? Dinheiro. Fala alto, vida. Dinheiro. Tudo por causa de dinheiro. Então o diabo entrou em Judas, em Ananias e Safira por causa do dinheiro. E você vê muita pessoa endemoniada hoje na igreja por causa de dinheiro. Falou em dinheiro, acabou. Aí Jesus, ó... Eu vou botar no próximo quadro aqui isso já. Eu poderia rogar ao Pai, o Pai me enviaria 12 legiões ou legião de anjos. Tem 12 ali. 12 vezes 6, 72.000 anjos. É válido que ali no Getsemane tinha uma multidão para prender Jesus. Quando a gente lê, a gente não foca nesses pormenores. Quer ver? Abre, por favor. João 18. João 18. Acharam? Ó, versículo 1 a seguir. Eu vou ler sentar lá rapidinho com vocês, gente. Vou sentar um pouquinho. Ai, cansei, meu Deus. Vamos lá. Ó, do 1 a seguir. Não vou tomar xarope porque já tomei xarope agora. Olha pouco, ó. Tendo Jesus
Dito isso, tá, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia ali um horto ou um jardim. Tá aparecendo aí? Só a cabeça. Sua cabeça? Minha boca não pode passar. Não tá aparecendo não? Não tá, agora tá. Assim, vê. Não precisa baixar não, precisa não. Pode cair. Aí tá aparecendo minha boquinha, meu rostinho. Só o rostinho tá bom. Beleza. Versículo 2. Oi? Você parou no jardim. No horto, tá? Viu um jardim, um horto, o qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Não era um lugar estranho para Jesus. Jesus costumeiramente ia para aquele lugar para orar com seus discípulos. Então Judas conhece o lugar. E tendo, pois, Judas recebido a coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e archotes e armas. Ó, coorte. Recebido a coorte. A coorte não saía com menos de 200 soldados. Como é que a coisa já muda? Ó, levantei que eu quero agora explicar isso. Vamos lá. A corte, 200 soldados. E oficiais dos principais sacerdotes são os soldados do templo, mais 50. Ó, 200 com mais 50 fica quanto? 250. Com mais Judas? Com mais um soldado, com mais um servo do sumo sacerdote, que era Malco, fica quanto? 252 pessoas. Entraram no jardim com lanterna para prender aquele que é a luz do mundo. Prenderam ele. Os 250 e poucos soldados que estavam ali prenderam ele. Aquele que veio para nos tornar livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente, seríamos livres. Agora, localiza o versículo 10 do capítulo 18. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Só até aqui. Então, eu vou falar isso aqui no próximo quadro. Tá? Olha pra cá. 12 legiões, 12 vezes 6.000, 72.000. Nós vamos pegar no próximo quadro e vamos colocar sobre essa soma de 72.000, ó. Depois do próximo quadro, não se inscreva não, tá? Vamos pegar essa soma de 72.000 anjos e vamos nos arremeter àquele anjo que foi enviado por Deus, que numa noite esse anjo passou. Gente, ele só passou no arraial da Síria. Porque Senaqueribe mandou uma carta para o Rabsaque para entregar na mão, para entregar na mão de Ezequias, o rei que estava no reinado de Judá. E quando Ezequias pega aquela carta dizia: vocês estão cercados, vocês vão morrer, porque o Deus de vocês não pode livrar. Quero ver se o Deus de vocês, o Deus que tirou vocês lá do Egito, o Deus que é de Judá, o Deus que é de Jerusalém, possa livrar vocês da mão do exército da Síria. Quando Ezequias abre aquela carta, Ezequias, ele tem um discernimento. Essa carta não é para mim. Ah, Jesus, sua glória. Essa carta é para Deus. Ele entra no templo. Ele entra na presença do Senhor e diz: Senhor,
aqui a carta. Essa carta foi entregue para mim, mas essa carta é para o Senhor. Naquela noite, quase que eu tirei aqui, naquela noite, Deus ficou irado. Deus mandou um anjo, Esse um anjo não foi para entrar no exército de Samaria, não. Esse anjo foi para passar. Esse anjo passou e matou numa noite 185 mil. Um único anjo. Nós vamos pegar agora no próximo quadro e vamos somar. Quanto que dá isso aqui, ó? 72 mil matando 185 mil cada anjo. Eu já vou arredondar isso aqui já, tá? Mataria o globo da Terra, o planeta inteiro, 7 vezes. Os anjos têm muito poder. Muito. Não brinque com os anjos das trevas. Não brinque. Porque o diabo está debaixo de minhas pernas. Quando eu era pego, o diabo me bateu. Agora eu sou martelo. Quando Miguel, lá em Judas, foi lutar pelo corpo de Moisés, ele não chamou Satanás pro mano a mano. Ele disputou pelo corpo de Moisés e disse: que o Senhor te repreenda. Ali paralisou Satanás. Deixou sem efeito, deixou sem ação, deixou inativo, deixou sem produtividade. Porque o que faz o diabo perder a força, a produtividade, a ação na nossa vida é o nome precioso e poderoso de Jesus. Eu já vou liberar aqui que toda ação do adversário contra a tua casa, toda ação do adversário contra a tua família, toda ação do adversário contra o teu ministério está repreendido pelo poder que é no nome de Jesus, pelo poder que é na autoridade de Jesus. Pelo poder que é no nome de Jesus, toda obra de Satanás está paralisada, desfeita, sem ação, inativo, sem produtividade, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Não é meia dúzia de malabalá que vence o diabo. Não é bater o pé no chão que ele vai correr igual o cachorro. É através do nome precioso de Jesus Cristo. É nesse nome. Mas depois eu coloco no outro quadro essa informação aqui. Mas não é poderoso isso aqui? Muito. Não é poderoso? Eu tô falando isso aqui para você ver que nós travamos uma luta diária, constante. Deu até calor. Agora tá chovendo, tá frio. Não posso ter que passei bico nas costas e no peito. Nós travamos uma luta diária, constante, contra o diabo e seus anjos. Quando Satanás leva a terça parte dos anjos com ele, diz a Bíblia que teve uma batalha no céu, o pau quebrou. Tá? E eu quero que você entenda, dentro dessa matéria, que Deus não tem inimigo. Jesus não tem inimigo, o diabo é o nosso inimigo. Porque ninguém se iguala a Deus. A Bíblia diz que Deus saiu para guerrear e já saiu. Jesus saiu para guerrear, nem chegou na guerra e saiu para guerrear e já saiu vencendo, mas nem chegou ainda. Olha que é poderoso. Olha aqui um pouquinho. A palavra angiologia ela é formada pela união do termo grego angelos e do sufixo logia, que vem de logos e basicamente significa lógica, raciocínio e estudo sobre os anjos.
tá? Quando a gente pega do A até o O, fala sobre os anjos, tá? E logia, que é a parte final, L-O-G-I-A, que vem de lógica, que vem de logos, lógica, raciocínio e estudo, tá? Então, angiologia é estudo sobre os anjos. Vou até colocar aqui assim para dar um destaque melhor. É estudo sobre os anjos. Por isso, na teologia sistemática, a doutrina dos anjos é chamada de angeologia ou angelologia, ok? Em Hebreus capítulo 1:14, nós já falamos, lá vai ressaltar a seguinte expressão: são estes, pois, ministros enviados em favor daquele que hão de herdar a salvação. Ou seja, eles são ministros, que em grego significa upereta. Essa palavra significa remador inferior ou remador subordinado. Remador inferior é aquele que está na parte baixa da embarcação, mas está remando para um lugar, levando a embarcação para um destino. E remador subordinado porque está ali remando debaixo de uma ordem. O exercício de servir ali é ele estar servindo, sendo de certa forma um diácono servindo por ordem de um ser superior, a saber, Deus. Em Ezequiel capítulo 1:14, nós lemos que os seres viventes, os anjos, são muito velozes, tá? Os relâmpagos intranuvens iniciam-se através de um líder contínuo que se propaga com uma velocidade. Gente, isso aqui eu peguei dentro da ciência, tá? Isso aqui não é teologia, isso aqui é dentro da ciência. Mas eu gostei dessa expressão aqui, líder. A ciência colocou essa expressão, líder, porque eles vão olhar para a nuvem, né? Os meteorologistas, palavra difícil, né? Eles vão estudar esses fenômenos chamados relâmpago, e eles vão dizer que são cargas positivas e cargas negativas que saem relâmpagos de dentro das nuvens, tá? Mas eu gostei dessa expressão aqui, líder. Por quê? No próximo quadro eu vou passar. Deus fez caminho para os relâmpagos. Eu vou repetir. Deus fez caminho, uma rota, um destino para os relâmpagos. E nenhum relâmpago cai, nem que seja 1 milímetro de distância da onde Deus traçou para ele. É muito poderoso isso aqui. Muito. E a velocidade que está em torno aproximadamente de 40 mil quilômetros por hora, aproximadamente. Tá? Em geral, de uma região de cargas negativas para uma região de cargas positivas dentro da nuvem. Eu botei aqui trovão, 320 m/s. Tá? Uma observação aqui. Eles não são onipresentes, mas podem se locomover de um estado para outro muito rápido. Eles podem se locomover de um país para outro muito rápido. Tá? Não é instantâneo. Saiu de lá, apareceu aqui agora, não, mas é muito rápido. Saiu de lá, chegou. Basicamente isso. Muito rápido. E quando Deus indaga ele, de onde vem? Ele faz de rodear a terra. Porque de fato assim é. Ele rodeia a terra muito rápido. Pegou até aqui? Pegou? Uma pergunta? Deixa eu tirar foto aqui. Bota aqui, por favor. Retomamos aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou apagar com o paninho, ficar mais limpinho. Gente, qualquer pergunta vocês podem fazer no grupo. Em maio eu vou estar presente aí perto de vocês
Ver se eu consigo liberar pelo menos 1 ou 2 aulas presencial. A gente poder matar um pouquinho a saudade, ter aquela aula recebendo aquele calor humano. Vamos lá. Vou ler do 1 até... do 11 ao 11 barra, vou pegar um texto aqui também. Ai, pai. Deixa eu deixar aberto aqui. Pegar todos eles. Já pode abrir já também? Deixa eu pegar todos eles aqui uma vez. Depois eu friso aqui. Tá tudo aqui certo hoje. Seis do opa, ai, Jesus. Marcos. Barra. Dá pra ver se quando tá em cima lá, vida? Certeza? Não. Deixa eu diminuir um pouquinho. Um pouquinho. Dá pra chegar pra cá, ó. Vai ficar legal. Eu quero pontuar. Calma, deixa eu apagar esse João aqui. Esse João aqui parece que tá estranho, tá? Ficou um pouquinho melhor. Deixa eu pontuar aqui. Observação. Uma observação. Pode dar pra aqui, acho que eu deixo pra você terminar. Sou seu servo. Espero você terminar e eu falo. Fica tranquilo, tá? Você é aluno, espero você acabar de escrever. Foi? Ó, todos esses 4 evangelistas, todos eles falam de Jesus no Getsemane. Todos eles. Tá? Mas geralmente quando a gente fala de sinótico, o que significa sinótico? Visão conjunta. Tá? Pessoas que estavam presentes e narraram cada um de sua forma. Cada um
na sua particularidade. Aqui, de forma ocular, somente João, o discípulo amado, esse João é o mesmo que escreveu primeira, segunda e terceira epístola de João para a Igreja Universal no mundo todo, e também escreveu a revelação, o tirar do véu, que é o Apocalipse. Tá? Somente João e Mateus, que é Levi, que são testemunhas oculares. Porém, Marcos e Lucas vão se enquadrar no sinótico, porque Marcos escreveu o que Pedro ditou para ele. Porque Marcos era moço de Pedro. E Lucas, médico renomado, que estudou no Egito, se formou no Egito, esse Lucas ele fez um voto de filantropia, segundo a história paralela, a história extra-bíblica. Ele fez um voto de filantropia, prometendo cuidar dos necessitados, cuidar dos escravos e dos feridos, que não tinha recurso para custear o seu atendimento médico. Porém, ele vai escrever o seu evangelho quando ele recebe um chamado para cuidar da ferida de um preso. Esse preso se chama Paulo ferido, evangeliza Lucas, e Lucas fica estupefato. Palavra bonita, né? Pergunta o que é, não, que eu não sei. Lucas fica estupefato por aquilo que Paulo está falando, por aquilo que Paulo está pregando, porque Paulo está preso, ferido, mas Paulo está evangelizando ele. E Lucas abre o coração para o cristianismo, para o evangelho. Ele abraça o cristianismo, ele abraça o evangelho, ele vai escrever o evangelho para o excelentíssimo Teófilo, que vai custear todo o trabalho de historiador que Lucas vai ter. Sendo médico, ele vai trabalhar como historiador para seguir as pegadas de Jesus, tá? Em todos os evangelistas, por todos os evangelistas, tá? Desde o início do ministério de Jesus até a sua entrega no Calvário, ele vai ser patrocinado, custeado por Teófilo, que ele vai escrever esse evangelho e também vai escrever Atos dos Apóstolos. Lucas, ele vai participar de algumas viagens do apóstolo Paulo. E nessas viagens ele vai escrevendo também para o amado Teófilo. E nisso que ele escreve o Atos dos Apóstolos, ele escreve também Jesus sendo assunto aos céus. Então ele vai ter um trabalho, de certa forma, mais amplo do que Mateus e do que Marcos. Ele vai mais além, porque ele vai escrever o Evangelho de Lucas e vai escrever o Atos dos Apóstolos. Ele vai narrar os acontecimentos da igreja primitiva. Ele vai narrar quando Jesus foi assunto aos céus. Então você lê o início de Atos dos Apóstolos. Tá? Eu só não acho que ele fez mais do que João. É uma coisa minha. Tá? Eu sei que todos eles contribuíram muito através do Espírito Santo para nós estarmos aqui. Só que João ele é diferenciado. Por quê? Porque João vai escrever alguns relatos que Mateus não escreve, que Marcos não ouve de Pedro e nem que Lucas pesquisa e acha. Ele vai escrever sobre a multiplicação, aliás, a transformação de água em vinho. Nenhum outro evangelista escreveu, somente João. Porque João vai mostrar o princípio do obrar do ministério de Cristo terreno. O início do ministério de Cristo. Ele vai narrar que o primeiro milagre de Jesus não é aquilo que está no livro apócrifo, que Jesus criança vê um passarinho morto, pega o passarinho na mão e dá vida para o passarinho. Não. Ele vai narrar o milagre de transformação. Porque sinais não é evangelho. Sinais é acompanhamento da fé. Esses sinais vão seguir aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocaria a mão sobre os enfermos e eles seriam curados. Isso aí não é evangelho. Isso aí é o acompanhamento do ato de crer por meio do evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Evangelho é transformação. Vou repetir. Evangelho é transformação. Quem rouba, não rouba mais.
Quem adultera, não adultera mais. Quem mentia, não mente mais. Quem era agressivo, não é mais. Porque o Evangelho transforma. Tá? Mas eu quero frisar com vocês Mateus, capítulo de número 26. Achei o versículo aqui. Deixa eu ver aqui. Mateus 26. Deixa eu só fazer um versículo aqui. Perfeito. Mateus 26. Vou falar agora, não vi da água antes que eu. Mateus 26, versículo 53. Lê vida em voz alta. Posso abaixar, dá um ponteiro agora. Então. Lê em voz alta, por favor. Mateus 26, 53. Ou pensas... Desculpa, Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Tá só 12 ou tá mais? 12. Mais de 12. Mais de 12. Vamos ver como é que diz na NVI. Vou voltar aqui no Novo Testamento. Espera que não entra na Mateus 26. Versículo 53. Abriu aqui, James, aí? Sim. Lê, por favor. Tu pensas que eu não posso agora orar a meu Pai, e ele imediatamente me daria mais de 12 legiões de anjos? Perfeito. Na NVI, ó. Você acha que eu não posso pedir a meu Pai? Ele usa o pronome possessivo, meu. E ele não colocaria imediatamente. Olha a velocidade. Ele está dizendo que assim, ó, me colocaria imediatamente à minha disposição. Ele iria orar meu Pai, ó. Rápido. Claro que não é instantâneo, mas imediatamente é coisa rápida. Colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos. Vamos lá. Eu li na Almeida, revista corrigida, na Almeida atualizada, na King James e na NVI, todas elas no grego usam a expressão mais. Porque esse mais, M-A-I-S, é para se referir a números. Tá? Algo relacionado à somatória. Então, vamos pegar somente os 72 mil, tá? Seria isso aqui, ó. Mais de 12 legiões. Uma legião, 6 mil, né? 6 mil. Vezes 12 igual 72 mil anjos. Ai, Jesus. Instantaneamente. Por favor, abra por gentileza a vossa Bíblia em Isaías. Já abriu? Tá fera, irmã? Isaías, capítulo de número 36.
Ó, vou botar aqui Isaías, tá? Eu vou botar aqui, ó, Isaías. Ó, Isaías 36, é o capítulo 36, vírgula. É o capítulo 36. Só, é o capítulo 36. Você vai botar aqui, 36. E o capítulo 37, tá? É o contexto. Deu pra ler direito aí, vida? Deu? Cara, tá subindo, cara. Eu não gosto dessas coisas assim. Já tá subindo assim. Tá, não tá? Tá. Sentido arrebatamento? Agora não, gente. Tá quase, mas não é agora não. Ó. Vamos lá. De novo, ó. Isaías 36 e... Para, vida. 37. Vai ficar rindo da minha escrita arrebatamento. Agora localizem no capítulo 37. A 37 é 38, deixa eu ver. Não, 36 ao 38. Pegar escrito aqui na NVI também. Isaías 36. Sabia que tem anúncio. Tá de manhã tem anúncio. Ó. Versículo 36 ao 38. Claro que em casa você vai ler, tá, gente? Lê o capítulo todo 36 e o capítulo 37. A afronta de Senaqueribe por ter cercado Jerusalém, a saber o reino do sul, a saber Judá, e a afronta que ele liberou por uma carta enviada por Rabsaque. E essa carta, Ezequiel vai saber que essa carta, dentro do seu discernimento, essa carta é para Deus. Ó, 37, 36 ao 38 diz assim, ó. Então, como é que tá a tua vida? Lê a sua, por favor. A King James? Lê primeiro a Almeida. Conta um pouquinho, calma aí. Pode ler. Pode ser só meu corpo. Meu corpo louco. Vai lá. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei de Assíria, se retirou e se foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Arara. E Asa-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Quer ler? É muito nome, né? Nossa. Quer ler na King James? Quer que eu leio? Leia primeiro. Ó, na NVI diz assim, ó. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens do acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou. Certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esar-Hadon foi o seu sucessor. Tem claro na King James? Tá
Tá melhor do que a outra. Então leia. Então o anjo do Senhor saiu e golpeou no campo dos assírios 185.000. E quando levantaram-se cedo pela manhã, eis que eles eram todos corpos mortos. Então Senaqueribe, rei de Assíria, partiu e foi, e retornou e habitou em Nínive. E aconteceu que enquanto ele estava adorando na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o golpearam com a espada e escaparam em direção à terra de Armênia. E Assar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Top. Obrigado, vida. Deu pra gente ter uma luz sobre o poder operante de um anjo recebendo a ordem do Senhor. 185.000. Ponto final. O que nós temos que fazer agora? Isso aqui, ó. 12 legiões. Vezes 100. Igual. Agora tem que recorrer à calculadora, né, gente? Vamos lá, calculadora. Vezes 70. Aqui. Calma que foi de novo. Calma. Vezes olha a soma que deu. Vou colocar de azul, fica bem destacado. Essa é a soma. Ponto final. Essa é a soma. 72.000 por cada... 72.000, cada um matando 185.000 numa noite só, tá, gente? Não é um dia, não. É algumas horas da noite. Uma noite, algumas horas. Dá esse número aqui, ó. Eu não me atrevo nem a pronunciar isso aqui. Hã? Tu ousa falar? Eu não. Ó, eu sei que até que 6 números aqui é... Ela vai pegar o telefone. Gente. Pra ver se eu tô certo. Olha certo. Vamos lá, ó. Eu sei que aqui, ó, é milhão. Né? Milhão. Aqui eu acho que é bi. Ó, milhão eu sei que é 6. Ó, 1.000, 100. Olha, ó, 1.000, 10, 100, milhão, bilhão, trilhão. E por aí eu fico. Por aí eu fico. Eu deixo pra Mateus, João Batista, tá? Ó, dezena. Ó, dezena, centena, milésimo. Aí pra aqui já é pra 10.000, 100.000, 1 milhão, 1 bi, tri. Daqui pra cá eu não ouso falar. Porque daqui pra cá me ajudou, até aqui me ajudou o Senhor. Dali pra lá não ouso falar. Conseguiu, minha irmã? Ainda não, calma aí. Eu sei que
daria para poder matar o planeta Terra 6 a 7 vezes. Ou mais, aproximadamente. Quantos habitantes nós temos hoje? No mundo todo. Aí é bilhões, né? Aqui? 13 bilhões, 320 milhões. Tá vendo? Só, pode ser. É isso aí. Fechou? Então vamos lá. Vamos voltar para teologia, que é a nossa área. Tá? Voltar para teologia, que é a nossa área. Tá? Então vamos lá. Ó. Falando sobre anjos ainda. Obrigado, vida. Falando sobre anjos ainda. A pergunta é: eles podem interferir na nossa vida secular? Abra, por favor, Atos. Atos 8, versículo 39. Aliás, versículo 29. Versículo 29. Vamos lá. Acharam? 8, 29. Mas deixa eu ler 26 a seguir. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando a seu carro, lia, ou seja, ele lia o profeta Isaías, ele lia o pergaminho, sem capítulo e sem versículo. Tá? E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta ao carro. E disse o Espírito a Filipe: chega e ajunta ao carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse-lhe: entendes tu o que lê? E ele disse: como poderei entender se não existe alguém para me ensinar? Essa aí já quebra já e refuta essas teses aí errôneas que falam: não precisa estudar a Bíblia, não precisa de professor, só abre a boca que a palavra sai. Vai passar vergonha. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar na escritura que lia era este: e foi levado como a ovelha para o matadouro, Isaías 53. E foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que os tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e descendo ambos a água, tanto Filipe quanto o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe,
e não ouviu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em